vamos conversar agora um teorema muito importante quando você estuda integral dupla, é o chamado teorema do valor médio. E uma questão que aparece muito em provas por aí é esse modelo aqui, então acompanhe, não perca nenhum detalhe. Só para você entender o que esse teorema quer dizer. Eu tenho uma função bem aqui, essa minha função, no meu caso bem aqui, já veio com contexto, ela representa a temperatura. Olha só, a temperatura em graus centígrados no ponto x e y de uma chapa metálica é dada por essa função. Moura, eu não entendi. Preste atenção. Eu estou te dizendo que eu tenho aqui uma chapa metálica, está bem aqui a minha chapa aqui, por exemplo. Em cada ponto dessa chapa, eu vou ter uma temperatura. A cada ponto eu tenho uma temperatura. Então, eu posso fazer o seguinte, se em cada ponto tem uma temperatura, eu poderia perguntar qual seria a temperatura média dessa chapa. Eu quero achar o valor médio. Então, a pergunta é, como é possível eu calcular o valor médio para uma função com duas variáveis? E aqui está o nosso teorema. O valor médio para uma função com duas variáveis será a integral dupla dessa função, aqui no numerador, a integral dupla, dividido pela área dessa região. Não esqueça o que eu estou dizendo, importante. Se você tem uma função e quer achar o valor médio dessa função, o valor médio vai ser a integral dupla dividido pela área dessa região. Para você entender legal o que eu estou falando, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular a integral dupla dessa função. Ah, mas Moura, não lembro como é isso. Vem cá. Você vai chegar aqui, vai montar a integral assim, ó. A integral da integral, aí você coloca a sua função. Qual é a sua função? Ah, é a função t. Aí você vai colocar da seguinte maneira a função t bem aqui. 12 menos 2x elevado à segunda menos y elevado à segunda. Dessa maneira aí. Aqui você vai colocar do lado o dA. Moura, eu esqueci o que é dA. dA é diferencial da área. dA você pode colocar, por exemplo, dx vezes dy no lugar desse dA, diferencial da área. Show até aí? Tudo bem. Então, aqui você coloca dx vezes dy. E esse x, ele varia. E está dizendo a questão, qual a temperatura média aproximada da porção retangular da chapa, dada pelo intervalo de 1 a 3 para x. Então, x varia de 1 até o número 3. E o meu y varia de 0 até o número 2. Só para você entender legal, eu vou até apagar isso aqui. Vou desenhar uma situação agora aqui no plano cartesiano para você entender que história é essa de porção da chapa. Porção da chapa é o seguinte, quando você tem um plano cartesiano, que você tem aqui o eixo das ordenadas, bem aqui está o eixo das ordenadas, e aqui o eixo das abscissas. Deixa eu ajeitar esse eixo x bem aqui agora, ficou melhor. O meu eixo x, ele varia de 1 até o número 3. De 1 até o número 3 é a variação de x aqui no eixo das abscissas. E o y varia de quem? De 0 até o número 2. De 0 até o número 2. Você percebe, então, que você tem realmente um retângulo. Esse retângulo bem aqui, ó. Estou desenhando para você aqui um retângulo. Vou até dar uma fortalecida aqui na nossa amizade. Uma linha mais grossa. Vamos colocar aqui essa cor. Vamos escurecer aqui um amarelo aqui. Então, é essa porção da nossa chapa. E essa porção da chapa, que quando você olha o teorema do valor médio, você diz, Moura, eu entendi. É a integral dupla pela área, mas eu não entendi que é a área. Que área é essa? É a área da porção. Essa minha porção aqui é um retângulo. Esse meu retângulo tem base e tem uma altura bem aqui. A base desse retângulo é 3 menos 1. Essa base do retângulo aqui é 2. Base 2. Desligar o super hack. Base 2. E a minha altura desse retângulo é 2.
Então, se eu perguntasse para vós, Missê, qual é a área dessa chapa? Ah, professor, já sei. É a área de um retângulo, que é base, que multiplica a altura. Base vezes altura. Então, a minha área dessa chapa aqui é 2 vezes 2. E 2 vezes 2 vai dar um número 4. Então, você já sabe que essa questão você já mandou bem. Você já sabe o valor da área. Então, qual é o segredo todo para calcular o valor médio? A integral dupla. Então, por isso que aqui é uma aplicação. Para que serve essa integral? Uma das aplicações é achar o valor médio de uma função. Mas vamos para a conta? Vamos lá? De repente você esqueceu como é que você faz esses cálculos aqui e o professor precisa te ajudar a mandar bem isso aqui. Vamos lá, vamos devagar. Calcula a integral de 12 menos 2x à segunda menos y à segunda dx, onde o meu x varia de 1 até o número 3. Cuidado com esse cálculo aqui. A primitiva de 12, você coloca aí 12x. Estou calculando em relação a x. 2x à segunda é 2x elevado à terceira dividido por 3. Menos a primitiva de y à segunda não vai responder y à terceira por 3. Nada a ver isso. Por quê? Porque eu estou fazendo em relação a x. O y à segunda sai e você calcula a primitiva de 1. Tem 1 subtendido aqui. A integral de 1 é x. Estou fazendo em relação a x. Então, eu vou ter x e y à segunda, já que a ordem dos fatores não altera. Isso aqui, na variação, aí você coloca o intervalo de 1 até o número 3. Agora eu vou substituir o máximo menos o mínimo. No lugar de quem? No lugar do x. Então, aqui você vai fazer o seguinte. Vamos puxar para cá para ver se o espaço dá. 12, que multiplica o valor do x, que é o número 3, menos 2 à terceira, 2, vezes 3 à terceira, dividido por 3, menos o x vale o número 3 aqui, y à segunda. Dá uma respirada, menos, e vai colocar agora o número 1. No lugar do x, coloque 1. 12 vezes 1, menos 2, que multiplica 1 à terceira, dividido por 3, menos o x aqui, ó, que é 1, vezes y à segunda. Dá uma observada. Agora, é necessário a gente reduzir aqui os termos semelhantes, fazer as operações com jogo de sinal. Acompanhe mais um pouquinho aqui. 12 vezes 3 vai dar 36. Menos 3 à terceira, 27. 3 à terceira, 27. Vezes 2 vai dar 54. 54 terços. Dá até para dividir, mas deixa assim, deixa na boa. Menos 3y à segunda. Vou fazer o jogo de sinal aqui. Menos com mais aqui é menos. Menos 12, que 12 vezes 1. Menos com menos é mais. 1 à terceira é 1 vezes 2 é 2. Dividido por 3. E aqui eu tenho 1 que multiplica y à segunda, que é y à segunda. Só que não esqueça que menos com menos é mais. Esse sinal aqui de fora, viu? Ele é perigoso. Não esqueça de fazer as regrinhas de sinais. Agora, eu vou dar uma reduzida mais nisso aqui. Não está legal ainda. Vou fazer aqui do lado. Vai anotando aí. O professor vai passar uma linha aqui. Vai ficar tudo bonitinho. Top de linha para você. Vamos deixar essa linha pontilhada? O que você acha? Vamos deixar uma linha pontilhada aqui. Para não ficar pesado a imagem para você aí. Vem cá. 36 menos 12 vai dar 24. Então, eu tenho bem aqui, ó, 24. Deixa eu colocar uma caneta lilás. 24, até o momento. Cadê a nossa caneta? 24. Bem aqui eu tenho algo que eu posso fazer de cabeça.
Vê se você concorda comigo, vou marcar para você. Eu tenho 2 terços e tenho menos 54 terços. Como tem o mesmo denominador, eu posso conservar o denominador e operar nos numeradores. Menos 54 mais 2 é menos 52. Então, aqui eu vou ter menos 52 terços. E aqui eu tenho menos 3y à segunda mais y à segunda, menos 2y à segunda. E aqui eu posso também fazer uma conta com esse cara bem aqui. Deixa eu marcar para você, ó. Posso fazer um cálculo com esse aqui. Porque eu posso fazer apenas assim, se você concorda comigo, ó. Eu posso multiplicar aqui, ó, e depois subtrair. Assim que o professor está falando, ó. Conserva o número 3. 3 vezes 54, ou melhor, 3 vezes 24, 72. 72 menos 52 vai dar 20. Então, aqui eu tenho 20 terços menos 2y à segunda. Essa é a primeira parte, gente. É a que dava mais trabalho para a gente aqui, essa primeira situação. Lembra que o valor médio, a ideia é fácil. O valor médio é calcular a integral dupla pela área. A área eu já tenho. Eu estou aqui na luta, né, para achar a integral dupla. Já fiz a primeira parte. Falta agora fazer a integral desse valor em relação a y. Mas estou voltando rapidola. Então, vamos continuar. Eu vou calcular aqui, até deixei aqui o nosso resuminho, ó, da página anterior. Eu vou calcular, aí você coloca aqui a integral de que função? 20 terços menos 2y à segunda. Aí você coloca aqui dy. E o meu y aqui varia de 0 até o número 2. Y variando de 0 até o número 2. Show? Lembrou aí? Então, vamos tirar isso aqui, desaparecer. Venha cá. Você chega bem aqui e vai colocar a nossa primitiva em relação a y. Primitiva de 20 terços sai. Coloque aqui 20 terços. Bem aqui é o número 1 subtendido. Então, a integral de 1 é o y. 20 terços vezes y. Menos 2 y elevado à terceira dividido por 3. Na variação aqui, de 0 até o número 2. Dessa maneira que você faz. Agora, eu irei substituir o máximo menos o mínimo. O máximo menos o mínimo. Você vai fazer assim, ó. Jogue o número 2. Jogar é substituir. Você vai substituir o número 2. 20 terços vezes 2, menos 2 vezes 2 à terceira, dividido por 3. E depois vai jogar o zero. Eu vou colocar aqui, mas eu já percebi pelo poder da fé que vai dar zero. Mas de repente você não percebeu, você substitui aqui sem problema nenhum. Olha só o que ocorre. Esse cara aqui, ó, vai zerar. Esse aqui vai zerar. Então, zerote bem aqui, ó. Zero. E desse lado aqui, eu tenho 20 vezes 2, vai dar 40 terços. Coloque aí. Menos 2 elevado à terceira, 8. Não vai esquecer, ó. 2 ao cubo, 8. 8 vezes 2 vai dar 16. 16 terços. Como tem o mesmo denominador, você pode conservar o denominador, né? E subtrair os numeradores. Conserve o denominador, que é o número 3, e subtrai em cima. 40 menos 16, 24. 24. E aí você tem um resultado que vai dar 8. Ah, mas era isso que eu queria? Não, eu queria o valor médio. Mas nós sabemos, colocar bem aqui, ó, que o valor médio, que o meu VM, vai ser quem? Quem é o valor médio? O que foi que a gente conversou? Que o valor médio é a integral dupla que eu calculei, deu 8. Está bem aqui, ó, o valor 8. Dividido pela área da chapa. Você lembra? Dá uma olhada aí no seu caderno. Quanto foi a área da chapa? Ah, foi 4, professor. Dividido pela área da chapa.
colocar até de vermelho aqui, que é 4. Dessa maneira bem aqui, selou, dessa maneira acabou a nossa questão. Porque 8 dividido por 4, quanto vai dar aí? Ah, professor, vai dar 2. Como no caso aqui a questão tem um contexto, isso aqui representa a temperatura média, será 2 graus centígrados. Essa é a nossa resposta, esse é o valor médio. Então, quando você tiver uma função e o seu professor perguntar, né, uma função com duas variáveis, qual é o valor médio dessa função, no caso aqui do contexto, uma temperatura média, você tem que montar a integral dupla naquela região lá, naquele intervalo, que é um retângulo bem aqui, e dividir pela área dessa porção, no caso aqui a área desse retângulo. Se essa aula ajudou, deixe um comentário. Até a próxima. Rapidola! Não vá embora, você gostou dessa videoaula? Você quer mais conteúdo? Quer aprender muito mais sobre matemática? Acesse a nossa próxima videoaula e não esqueça, compartilhe, divulgue e deixe aquele seu like aí que ajuda bastante. Se liga sempre aqui no nosso canal Rapidola.